que a gente não pode concordar, tá? Isso independentemente da nossa posição, né? Nós não podemos concordar com a guerra. É verdade. Tá? A guerra nem está colocada como última opção, ela não é opção. Olá, eu sou o professor Ronei Teodoro da Silva e você está assistindo ao UXplay Podcast, o lugar de conversa de quem entende do assunto, né? Hoje aqui comigo está o professor Roberto Radins, correto? Correto. Doutor em História e prof da UX. Prof. Roberto, bem-vindo, né? Nós gostamos de começar a conversa sempre com o nosso convidado, assim, se apresentando, falando um pouquinho do seu campo de conhecimento, sua expertise. Então, conta para nossa audiência, os nossos espectadores, né? Quem é o prof e qual que é a área que o prof atua? Ok, preferencialmente eu sou professor de História Contemporânea aqui da universidade, né? E já vai mais de um quarto de século que eu tenho transitado nessa área. E é por conta, né, de trabalhar com História Contemporânea que o tema em questão, em relevo no momento, que é a guerra envolvendo Rússia, Ucrânia e outros agentes, né, me é caro, né? Tenho pensado sobre isso, tenho falado a respeito, né? Tenho refletido sobre efetivamente o que é esse conflito e em que contexto ele está aparecendo, né? Século XXI, no momento que a gente imaginava, pelo menos, que as guerras dessa dimensão, que é a que nós temos agora, envolvendo potências, né, elas estariam fora de questão. E estamos enganados em relação a essa avaliação. Pois é. Uma das coisas que motivou o convite, né, a gente chamou o prof aqui novamente para conversar, que o prof já deu uma entrevista e teve para nós, para o UXplay, e teve vários pontos ali que eu achei muito interessante, principalmente eu como professor de publicidade e propaganda, de comunicação digital. E eu eu gostaria de comentar especificamente bem no início, o prof comenta lá, sobre que as guerras são disputas de narrativas entre o bem e o mal. E a propaganda em si, no seu sentido original, é a manipulação da opinião pública, né? Ou seja, como que tu consegue fazer com que o inimigo seja o mal e como o teu lado é o lado salvador, o lado do bem. E o prof comenta assim, não é possível analisar as guerras por essa perspectiva. Eu acho que hoje isso é o mais difícil, porque as pessoas parecem que, desde o Covid, né, máscara, vacina, parece que tu tem que tomar um lado. E é difícil esse olhar crítico, né, para o que realmente está acontecendo. Eu penso que não é uma novidade essa disputa de narrativas, né? Eu coloquei isso como tese naquele outro programa, uma tese de análise, né? Que não é a única possível, é uma delas. A gente pode olhar a guerra por aí, pode olhar a guerra a partir dos interesses econômicos envolvidos, os interesses geopolíticos, né? A Rússia, por exemplo, que há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, a época da Guerra Fria, era tida como uma grande potência, a União Soviética, e que perdeu esse status, né? E que me parece que agora tenta recuperar esse prestígio, né? Então é possível olhar o conflito sobre vários prismas. A disputa de narrativas é um desses prismas, né? E que não é uma novidade de agora, não é algo contemporâneo, né? Sempre teve, né? Os vencedores, os vencidos sempre propuseram as suas narrativas. Se a gente olhar, por exemplo, as narrativas gregas da antiguidade, né? A Guerra de Troia, né? Temos ali uma narrativa que chega até nós, né? E provavelmente, se tivéssemos uma literatura favorável aos troianos, né, eles provavelmente trariam a mesma guerra numa outra perspectiva. Não é novidade. No filme Troia, né, eles invertem, né, eles botam os troianos como os mocinhos mas se tu lê o Odisseia, tu já fica do lado dos gregos, né? Nós tivemos a aula inaugural do programa de pós-graduação que eu coordeno, que é em História, aqui da UX, e nós tivemos o professor Marcos Napolitano,
que é professor da USP, se não a maior autoridade, uma das grandes, né, relativos à utilização do cinema, a aproximação com a história. E naquele momento nós discutimos, por exemplo, o impacto de outro filme do mesmo contexto, que são Os 300. Né? Espartanos. E ali a gente percebe uma narrativa que inclusive foi percebida por iranianos no Afeganistão. Alguns países inclusive proibiram a exibição do filme. Os persas são os inimigos ali, são né? os inimigos, enfim, são os ali, malvados. claramente a gente percebe uma narrativa de um lado, né, desconsiderando totalmente o outro lado. Então, desde a antiguidade a gente vai ter isso, mas eu diria assim, não sei como que a gente vai conduzir essa reflexão, mas de qualquer maneira penso que essa questão se torna mais flagrante, sobretudo a partir da Guerra Fria, depois de 1945, né? Onde a questão da propaganda, né, as narrativas vão fazer parte desse cotidiano, que vão gerar opiniões a respeito de quase tudo, né? Que vai desde coisas do nosso cotidiano, que é a questão da moda, a questão do consumo. A gente tem opiniões sobre isso, né? Há uma narrativa por trás. E também, né, esses mega eventos, que são os eventos de guerra, por exemplo. Né? O que eu vejo é que com a comunicação digital e a forma como a informação hoje ela flui dentro desses mecanismos, ela deixa nós sempre... a lógica do algoritmo é te oferecer um conteúdo de interesse para que tu fique conectado e continue assistindo. E cada vez que tu entra dentro dessa lógica, um grau a mais, ou seja, tu assiste um outro vídeo ou consome uma outra matéria que veio de uma anterior, tu segue a lógica daquela recomendação, aumenta um grau na questão radical. Aquele conteúdo é um pouco mais radicalizado. E, ao mesmo tempo, esses conteúdos que defendem uma pauta, onde tem um inimigo claro, eles geram interesse do público. E eu acho que isso cria uma lógica assim, em espiral, onde a gente não consegue sair. Parece que tu tem que... Eu digo para as pessoas, né, em geral, parece que às vezes quando tu entra numa conversa, tu tem que assumir uma posição. E uma coisa que me chamou bastante atenção, né, e é algo que eu vejo em outros locais assim, de consumo de informação, que o prof comentou, é essas diversas perspectivas que tem com relação à guerra. Então, exatamente, por que existe um conflito naquela área? Né? O que levou a esse conflito? Achei bem interessante, o prof poderia falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, Ronei, deixa eu aproveitar a tua expertise vamos aqui. Lá. Puxa, eu estava pensando agora, esse lance dos algoritmos também é uma coisa boa, né? Porque eu estou pensando agora nas redes sociais. A gente naturalmente vai optando, né? E essa opção ela é primária, vai te dando um certo perfil, e à medida em que tu vais acessando, né? Se eu estiver errado na minha reflexão, aí tu me corrijas. E aí cada vez mais aquilo que eu estou assistindo tem a ver comigo, com o meu perfil. O que o algoritmo entende como seu perfil. Assim. Isso. Né? Então eu acabo assistindo nas redes sociais aquilo que eu gosto de assistir, né? Seria bastante desconfortável, né? Bastante desconfortável eu abrir as redes sociais e ver lá, né, coisas que me desagradam politicamente, me desagradam economicamente, né? Enfim. Então, de alguma forma, esses algoritmos têm um aspecto positivo, de nos sacar para fora de um caos, né, e nos trazer uma certa segurança. Tem um ponto que eles acabam usufruindo, assim, vamos dizer, da natureza humana, que é a capacidade de a gente ter um reforço da nossa visão de mundo. Então, se nós temos uma visão de mundo estabelecida a partir das socializações anteriores, e aquela noção de mundo ela é reafirmada, tu se sente tranquilo, tu se sente bem. Quando tu é confrontado com uma visão de mundo que desconstrói certas crenças anteriores, isso causa uma sensação de desconforto realmente. E aí tu tenta evitar.
Aí, claro, entra na questão do pensamento crítico, tudo, mas o problema que tem em discussão hoje, né, com essa lógica, é que na internet a quantidade de conteúdos que existem e pela forma como ela está organizada de muitos para muitos, ou seja, a gente é audiência ao mesmo tempo que a gente produz, porque mesmo quando coloca um comentário, quem está vendo o vídeo lê teu comentário, então ele está consumindo também aquela tua produção, né? A quantidade de informações que tem, ela não passa por nenhum tipo de filtro, por assim dizer. Claro, dependendo do local onde tu está publicando, né? E como o sistema quer que tu continue conectado, porque economicamente ele ganha com isso, quanto mais pessoas conectadas e mais tempo, mais isso gera renda, né, para aquela plataforma. Ele vai te oferecer. E a lógica não tem tanto conteúdo ponderado que mostre, né, a visão dos fatos de uma maneira mais crítica. Então, para te manter conectado, ele vai ficar te oferecendo. E o repertório dele não é um repertório rico e crítico, é um repertório de mercado. E às vezes com viés. E eles vão, se tu continuar seguindo nessa lógica, a tendência é que fique cada vez mais do que a gente chamaria de um rabbit hole, sabe? Aquela história da Alice no País das Maravilhas. Tu entra dentro do buraco do coelho e tu vai ficando cada vez mais fundo ali dentro. E aí as pessoas vão tendo uma visão radicalizada, porque elas não têm um contraponto daquela... E por base a gente vai procurar, se deixar para nós mesmos, nós vamos procurar coisas que nos deixam confortáveis com as nossas crenças anteriores, né? E não algo que rompa com a nossa base. Por isso que eu vejo, por exemplo, na questão da guerra da Ucrânia, que as pessoas elas assumem muito a posição daqueles canais, daquelas pessoas que elas confiam, sem ter uma visão crítica, né? E aí entra a questão das narrativas, né? Então é sempre importante que a gente pense essas narrativas no plural, né? E destituídas de uma perspectiva maniqueísta, de bem e de mal, né? Qualquer momento em que a gente adota essa posição, a gente não tem nenhuma condição de avaliar eventos, né? Porque isso pressupõe que a gente parta já de um pressuposto dado, de uma aceitação cega ou uma aceitação religiosa, um campo de fé, né? Quer dizer, bem e mal cabe por exemplo, para as religiões do livro, por exemplo, né? que tem um texto sagrado, enfim, né? Então, nesse sentido, mas no plano da análise social, da análise histórica, né? Essa perspectiva não cabe. Eu estou lembrando aqui de um autor muito importante do período contemporâneo, que é o Eric Hobsbawm, né? Faleceu agora, acaba aí de uns 5 anos, seus 90 e tantos anos, ainda lúcido, né? E ele tem um livro que trabalha o século XX, que ele chama de A Era dos Extremos, né? E nessa obra, que faz parte de uma lógica editorial desse autor, ele trabalha com o século XIX, trabalha com o século XX, mesmo o século XVIII, né? E nessa obra, então, ele vai falar do século XX e ele chama esse século de extremo. Tá? É o extremo. Porque ele é o século que, inaugurado ali em 1900, projetava para o mundo um quadro muito positivo de futuro. Era o futuro iluminista, é o futuro da razão, né? Parecia que o mundo estava dando passos significativos no sentido de equacionar os seus maiores problemas, né? Não se pensava aí numa sociedade igualitária, enfim, isso está fora de cogitação nessa versão mais aceita, né? Mas havia um certo senso de futuro, de prosperidade, de avanço tecnológico. Veja, é desse período que nós vamos ter o automóvel, é desse período que vamos ter o telefone, o cinema, a energia elétrica. Pô, aí a gente poderia avançar muito, né? Então, era um mundo que anunciava um futuro melhor. 1914, né, com a eclosão da guerra e com o desenrolar da guerra, né, o mundo é questionado radicalmente a respeito deste futuro. E esse futuro passa a ser um futuro incerto, é um futuro quase que sombrio, né? E ele se torna sombrio depois
né, de fato, com o retorno da guerra, com Hitler, com o nazismo, com o fascismo, enfim. Né? Então, um quadro assim bastante duvidoso com respeito ao futuro. Né? Então, esse autor, o Eric Hobsbawm, na obra, quando ele introduz o texto, ele chama a atenção aos historiadores, e não só aos historiadores profissionais, né, mas para quem lida com a história, que a função da história não é julgar os acontecimentos, né, é compreender. E antes de ele colocar essa tese, né, de que nós devemos compreender a história e não julgar a história, né, ele alerta exatamente para esse maniqueísmo. Diz, olha, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né, se nós lidarmos com A como sendo o bem, e o B sendo mal ou vice-versa. Né? Então, é preciso analisar a partir de uma outra perspectiva. Eu acho que é nesse campo que a gente vai colocar esses múltiplos agentes. Tá? Não dá para a gente pensar agora que a guerra que a gente está usando como um pano de fundo aí, né, só tenha de um lado a Rússia e de outro lado a Ucrânia. Não. Nossa, os envolvidos múltiplos são interesses, muitos. Né? São muitos. Né? Pois é, na comunicação a gente estuda esses fenômenos, principalmente na área da publicidade, sobre o prisma da propaganda, né? E o quanto que essa guerra de informação, ela, assim, propaganda, no Brasil o termo ele se popularizou como sinônimo de comercial, de anúncio, né? Tá dando propaganda agora, né? Na hora do intervalo comercial é propaganda. E originalmente não é esse significado do termo, né? Propaganda em inglês, como eu disse, significa manipulação da opinião pública. E manipulação no sentido ruim. Manipulação tem uma conotação negativa. E nós analisamos, por exemplo, quais técnicas que são usadas para convencer as pessoas de uma certa narrativa. Eu quero que elas venham para o meu lado, mas como que eu vou fazer? Então, por exemplo, a criação do inimigo comum é uma técnica. E aí eu acho que entra dentro dessa lógica do bem e do mal. Nós somos os salvadores e eles... até porque tu diminui a complexidade da questão. Né? Quando você tem... por que aquele inimigo está te atacando? Porque ele é mau. Ele é mau, ele quer o teu mal. E eu tenho que me defender de alguma forma. Deu? Não tem mais discussão além disso, né? Ronei, deixa eu meter minha colher aí na tua propaganda. Vamos lá. Porque eu vou sempre estar, né, lembrando o meu lugar de fala, né? Vou falar como historiador, né? Veja que uma das... Propaganda também não é coisa do século XX, do período contemporâneo. A gente vai ter propaganda, né, desde sempre, mas com um uso instrumental por parte dos estados modernos. Né? Isso é algo que a gente vê mais recentemente. Né? Estou pensando aí no século XIX, tanto por parte das versões, sobretudo mais revolucionárias, mas também dos grupos mais conservadores, a utilização de um cartaz ou de cartazes. Tá? Cartazes na Revolução Francesa, cartazes, enfim, que vão estar disponíveis, né, nessa... E é claro que nós estamos pensando aqui numa Europa Ocidental, enfim, onde nós temos esses elementos passíveis de serem analisados. Né? O cartaz como uma informação. Tá? Ela pode ser uma informação política, enfim, com posições claras. Isso também é outro elemento clássico do século XIX. Né? Não se pensa uma imprensa isenta, como a gente, eu acho que equivocadamente pensa hoje. Né? Tem sempre um lugar de fala, tem um posicionamento, mas no século XIX a imprensa sempre teve posição. Ela é republicana, ela é democrática, ela é anarquista. Né? Enfim, um pouco a regra, né? E essa propaganda, então, para ela poder chegar às pessoas, temos que pensar o índice, né, baixíssimo de alfabetização, enfim. Então, jornais já existiam, cumpriam seu papel, né, com alcance menor, mas os cartazes colados, né, nos postes, enfim, construídos para que a pessoa que fosse analfabeta pudesse ler o cartaz. Tá? Então há uma informação ali, né, que já começa a ter uma importância. E os historiadores que se debruçam sobre as guerras, de alguma forma, comentam que a Primeira Guerra, 1914, foi a
primeira guerra onde a propaganda de fato vai ter um papel central. Nós vamos ter correspondentes de guerra na Primeira Guerra. Tá? Nós vamos ter na Primeira Guerra as agências de informação vendendo informações, né? Se a gente for acessar, por exemplo, os jornais que circulavam aqui em Caxias do Sul, eles vão ser alimentados a respeito da guerra a partir de agências de notícia, né? As clássicas, a France Press, a Reuters, né? Desde 1991, uma outra que ocupou um lugar de destaque, que é a CNN, né? Para quem viveu 91, viveu a Guerra do Golfo, né? Foi um espetáculo, né? A forma como eles trouxeram as informações. Então, a propaganda também como o cartaz como uma propaganda, uma informação, né? E daí mais recentemente, então, a utilização cada vez mais inteligente, né, da propaganda, colocando assim de maneira muito sutil uma determinada posição a respeito do conflito. Na guerra de 1914 e 18, ali está claro, né, pelo menos duas narrativas, né? De um lado, a narrativa franco-britânica, né, França, Inglaterra, Estados Unidos, enfim, né, mostrando a guerra, e de outro lado, né, os alemães, enfim, os alemães na ponta né? Então, narrativas, né, que são construídas para a guerra. Com certeza. Inclusive, essa questão da forma como a comunicação se adaptou para esses tempos de guerras é uma coisa que mostra, assim, revela o aspecto da internet que é diferenciado, mas ao mesmo tempo que repete coisas das mídias anteriores, né? Um exemplo simples, assim, nós temos uma disciplina nos cursos de comunicação chamado Cenários Internacionais. E uma das professoras que dá aula nessa disciplina, uma professora convidada, é Letícia Duarte. Ela foi já correspondente internacional da RBS, ela é formada aqui da casa, hoje ela está em Nova York. Ela está fazendo um mestrado dela lá na Universidade de Colômbia. E ela trouxe a experiência dela quando ela fez um caminho com os refugiados da Síria, da Turquia até a Alemanha. E ela seguiu uma família, junto com todo o grupo, desde a travessia até quando eles realmente chegam na Alemanha e ficam lá, né, nos alojamentos para refugiados. E tem duas situações, assim, a matéria dela é incrível, né? Foram uma matéria de 16 páginas, um caderno especial que a RBS fez, que a Zero Hora fez. E, na verdade, eles mandaram ela lá para ficar uns dias só para cobrir por causa daquele menino que tinha falecido, aquele menino sírio, né, na travessia, que teve aquela foto bem emblemática. Então, elas mandaram ela lá para fazer aquela cobertura simples, né, dá uma olhada lá o que está acontecendo, para ter uma perspectiva nossa, né, uma visão nossa e não só das agências internacionais. E ela acabou fazendo todo o caminho e a matéria foi muito mais ampla, né? E o que ela apontou foi que ela chegou lá sozinha, como uma única correspondente, ela anotava, ela conversava com as pessoas, ela tirava foto, ela gravava vídeo, e tinha junto, próximo dela, uma equipe do New York Times com 14 pessoas para fazer a mesma coisa que ela. E ela disse que ela teve um conflito interno, porque conforme ela foi andando com essas pessoas, eles foram cuidando dela. Então eles compartilhavam a comida e ela não queria. Eles arrumavam um lugar para dormir, teve vários momentos por ela ser mulher, e dentro da cultura ali, né, eles cuidam das mulheres, é papel, né, dos homens cuidar das mulheres, então eles preparavam um lugar para ela dormir assim, mais confortável, e eles dormiam no chão. E ela, não, eu sou jornalista, eu não posso interferir, eu não posso tirar a cama de alguém, não posso tirar a comida de alguém. E ela estava pensando em desistir no meio da viagem por causa disso, que ela começou a ter um conflito interno muito grande, né? E aí eles pegaram e disseram, não, todos os jornalistas que vêm aqui, eles vêm, pegam a entrevista deles com esses monte de câmeras, pedem pra gente falar alguma coisa e levam fazem o enquadramento que eles acham certo. Fazem a notícia. Exatamente, eles perguntam, eles tentam, a partir da pergunta, posicionar a narrativa num certo local e vão embora. E tu não, tu tá aqui vivendo com a gente. A história que tu vai ter para contar, a gente quer que tu siga junto conosco, porque essa história não é contada. E eu acho que isso acontece muito com as pessoas que, assim, o que a internet proporcionou? Esses produtores independentes que
que confronta um pouco dessa narrativa de grandes grupos midiáticos. E eu acho que é por isso que existe hoje uma desconfiança para o bem e para o mal, né? Assim, agora eu estou sendo maquista, né? Uma desconfiança muito grande do jornalismo como um todo, né? Porque se viu assim, tem uma lógica econômica dos grandes grupos midiáticos e a internet de uma certa forma quebra isso. Então, especificamente sobre a narrativa ali da Rússia e da Ucrânia, eu vejo que tem uma discussão muito grande sobre não, o Putin é o mal, né, na perspectiva ocidental, capitalista ocidental, ele é o mal, ele é o cara que está invadindo. Nessa mesma disciplina tem uma professora americana e ela conversou comigo sobre isso. Ela disse, não, ele está invadindo a Ucrânia porque ele quer as terras da Ucrânia porque na Rússia não tem terra para plantar. E eu, olha, nunca tinha ouvido isso, né? Mas ela, ignorando todas as outras questões, ela nem cogitou. Nem sabe que existe, por exemplo, a questão do conflito de 2014, ali, né? Quando o presidente anterior é destituído e dizem que foi um golpe, né? Até eu gostaria que o prof falasse um pouco sobre isso, desse conflito ali que antecedeu, né? Em 2013, 2014, né? E esse conflito também, na forma como ele chegou até nós, vem construído de narrativas também, né? Eu só vou dar um passo antes para chegar nesse, né? A impressão que nós temos pela nossa formação ocidental, né? De que esses movimentos e essa destituição em 2014, essa mudança de jogo político na Ucrânia em 2014, ele foi apresentado para nós no Ocidente, através da grande mídia, como algo semelhante a uma primavera. Eu estou pensando aqui na Primavera Árabe, Sim. Aqueles movimentos, né? Egito, Síria. Isso, que depuseram vários governos ali no norte da África, governos ditatoriais, governos corruptos, né? Governos que já estavam assentados no poder por 30 anos, alguns deles, bastante, né? autoritários. Né? E que também estavam nessa condição com o beneplácito do Ocidente, né? Governos como a Itália, governos como os Estados Unidos, enfim, quer dizer... E quando surgem essas chamadas revoltas, e quando a gente pega esse termo, a gente já está dando uma interpretação, né? Vai aparecer para nós, na grande mídia, como a Primavera Árabe. Primavera, para nós aqui no hemisfério sul, claro, a primavera é uma época bonita, das flores, enfim, né? Mas no hemisfério norte ele tem um outro significado. Né? Por conta da neve, né? É um momento em que tudo renasce efetivamente. Então tem uma força simbólica muito grande a utilização desse conceito primavera árabe. É como se estivesse renascendo uma nova sociedade, né? Estava enterrada embaixo dessa neve, né? Então esses movimentos, e hoje não se fala sobre isso, pouco se sabe sobre a situação desses países do norte da África, né? Enfim... E de fato não houve mudanças mais significativas, né? Mas a ideia de que lá poderia brotar relações de Estado e sociedade semelhante ao que nós temos no Ocidente, que não vai acontecer, tá? Então, aqueles movimentos eles nos chegam de maneira construída a nós termos uma posição, uma avaliação positiva sobre ele, né? O mesmo vai acontecer com menor expressão, tá? A gente pouco sobre 2014, sobre a Ucrânia, bem menos do que a Primavera Árabe, né? Mas esse movimento então de 2014 estaria inserido dentro desses movimentos, né? de primavera, né? E que significou na prática a deposição de um governo que estava lá, né? Que era um governo alinhado aos interesses da Rússia, não há nenhuma dúvida com respeito a isso, e nenhuma inconsistência com respeito a isso, né? O governo ucraniano tinha relações muito estreitas com a Rússia e vice-versa, tá? E essa deposição, essa mudança de jogo aí, né? Essa primavera, essa revolta de Maidan, né? Vai implicar uma mudança nessas relações de força, nessa composição, né?
E aí, claro, é difícil, a gente não tem elementos para aferir isso, para medir o quanto, né, mas se sabe que sim, né, mas o quanto de interferência externa houve naquele movimento, né, de afastar, de tirar a Ucrânia do raio de ação da Rússia, né, de avançar com um projeto de ocidentalização típico da OTAN, né, de enfraquecer a Rússia, né? Mas na prática foi isso que aconteceu. Né? Até justificar a própria existência da OTAN, né? Aí nós temos um outro leque, né? A gente falou da Primeira Guerra, né? Anunciamos só a propaganda que vai ter uma força singular depois da Segunda Guerra Mundial, em razão da Guerra Fria, né? E a OTAN, veja, não se questiona a OTAN, né? E se fala, está em todos os jornais agora, né? Quer dizer, então se a Finlândia e a Suécia vão incorporar a OTAN, mas as pessoas não estão se perguntando, afinal de contas, o que é a OTAN? O que é essa aliança militar do Atlântico Norte? Né? Apenas para trazer algumas informações, Ronei, a OTAN vai ser construída, né? Um pacto militar que vai se criar depois do final da Segunda Guerra Mundial. Se cria por quê? Porque a União Soviética sai vitorioso também da guerra junto com os aliados. Né? O inimigo comum são os nazistas. Sim. E havia um receio que me parece que está muito mais no nível da propaganda, e daí sim da propaganda ideológica, de que o projeto soviético poderia se alastrar por outras partes, e se alastrou muito. Vejam que ao final da Segunda Guerra Mundial, este leste europeu ali deixa de estar na esfera do capitalismo e passa a estar na esfera socialista. Né? Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Alemanha, Hungria, Bulgária, né? Tchecoslováquia, Romênia. Né? Então, um conjunto de países que implicou um aumento. Né? Esses países compuseram a União das Repúblicas. Né? Então, houve um aumento e em razão disso, então, os Estados Unidos, Inglaterra, França, mas principalmente os Estados Unidos, vão propor a criação de um acordo, que é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um tratado militar, um acordo militar em que se propunha a composição de forças multinacionais, dos países que faziam parte da OTAN, contra o inimigo comum. O inimigo comum seria a União Soviética. O que a União Soviética faz? Isso não se fala, tá? Cria um acordo semelhante, que é o Pacto de Varsóvia. Pacto de Varsóvia e a OTAN são a mesma, né, são a mesma moeda com faces diferentes. Tá? E o Pacto de Varsóvia ele vai ter ação em alguns momentos da Guerra Fria. Estou pensando na insurreição húngara, por exemplo. Né? Então, em alguns movimentos, a gente vai perceber a existência deste pacto, então, que seria a mesma versão. Com a desintegração da União Soviética em 91, né, esse pacto deixa de existir, ele se esvai, né? Assim como desmorona a União Soviética. Né? E a OTAN, por sua vez, que em tese, né, perderia sua função, não desaparece. Isso. E aí a pergunta que a gente vai ter que fazer é o seguinte, tá, afinal de contas, né, por que a OTAN existe? Né? E claro que alguns mais radicais em termos de análise vão dizer o seguinte, a OTAN existe para fazer guerra. E se faz guerra para quê? Para vender armas. Tem toda uma lógica econômica por trás, porque depois da Segunda Guerra Mundial foi criada uma indústria bélica para abastecer essa Segunda Guerra Mundial, mas agora não tem mais guerra, mas a indústria está ali. Então tem um interesse econômico para que esse conflito exista. Né? E se nós pararmos para pensar, principalmente em termos de Estados Unidos, os Estados Unidos não parou de fazer guerra desde a Segunda Guerra Mundial, né? Até mesmo para abastecer esse mercado. Esse setor produtivo, que é um dos maiores setores produtivos do mundo. Né? A indústria de guerra, se a gente quiser colocar aí uma gênese, né, desse setor, vai aparecer na Primeira Guerra Mundial, efetivamente, já como setor mesmo. Né? Tu reconheces, né, esse setor, tu identifica, personifica esse setor. Né?
toma um corpo gigantesco na Segunda Guerra Mundial e ao final da guerra, né, os sujeitos que gerenciam, né, esse setor não quiseram abrir mão, né, não quiseram reconverter a sua capacidade produtiva para bens de consumo. Se mantiveram, né, na indústria de guerra. Então, a Guerra Fria, quando ela começa, e isso está nos fundamentos ideológicos do conflito, ela surge exatamente para justificar a indústria de guerra em tempo de paz. Então, tu tem que criar o inimigo. E o inimigo criado na época da Guerra Fria, isso não é novidade para ninguém, né, são os comunistas. Tá? E como isso é forte, né, a ponto de se criar uma espécie de arquétipos coletivos no mundo ocidental que influenciam a nós. Sim. Gente, eu lembro da minha infância do medo que eu tinha dos comunistas, que chega aquelas máximas, né, de que eles comiam criancinha, coisa dessa natureza, né? Assim como os nazistas faziam nos cartazes que o prof mencionou, os judeus como ratos, né? Aí volta ao meu campo, né? Interessante como os nossos campos, eles se... tem uma intersecção, né? Que é essa construção do inimigo e também essa desumanização desse inimigo, né? Então, no caso, os judeus eram vistos como ratos, os comunistas como canibais, por assim dizer, né? Ou seja, não tem mais nenhum traço humano. E vejam que, em que pese eles estarem, a princípio, né, lá do outro lado da nossa cartografia ocidental, que é uma outra coisa muito interessante, porque o mapa mental que a gente tem do mundo, né, coloca os Estados Unidos de um lado e a Rússia bem do outro lado, né? Mas é só virar esse mapa e a gente vai ver que o Estreito de Bering... Sim, fazem divisa ali, né? São vizinhos, né? E, enfim, mas sim, essa propaganda do comunista como inimigo, né, alcançou assim uma escala impressionante, né? E claro, ela é fruto aí de 40 anos, né, de bombardeio, né, de diversos meios, comunicação, cinema, né, jornais, escola, igreja, enfim, né? Nós temos trabalhos belíssimos, né, falando sobre o papel, por exemplo, né, de setores da igreja no sentido de fazer a propaganda do comunista, de desqualificar ele, enfim. Então faz parte desse processo. E aí voltamos à nossa tese inicial, né? Da disputa de narrativas e da necessidade de nós superarmos a perspectiva de se ver a guerra como sendo um conflito de bem contra mal. Né? Há interesses, e esses interesses que a gente vai precisar identificar, né? Assim, me parece que sempre o que está por trás são interesses econômicos, né? Que motivam outros interesses. Também tem interesses religiosos em muitas guerras, de também ocupação de terra, né? Mas também não é um interesse por poder, né? Que inevitavelmente acaba voltando ao interesse econômico. No caso ali desse conflito nessa região, o que eu acho interessante é o quanto que não se fala da origem que gerou, né? Por exemplo, eu vejo uma certa discussão, as pessoas tentam fazer um paralelo. Se a Rússia tivesse feito algo similar com o México, né, como é que seria a resposta dos Estados Unidos com relação ao México, né? Você tem um presidente, daqui a pouco, que apoia, vamos dizer que o Pacto de Varsóvia ainda existisse. E a Rússia estava tentando trazer o México para isso. Mas, Ronei, isso de certa forma aconteceu meio que no plano das ameaças. Com né? Cuba? Cuba. Né? Os mísseis cubanos, por exemplo, é o evento da Guerra Fria mais tenso que a gente tem. Né? Existe uma escala que se mede a tensão mundial, né? E nessa escala a crise dos mísseis cubanos elevou o patamar ao seu nível máximo, né? Estávamos muito próximos da utilização de armamento nuclear, né? E isso era o receio, né, relativo à Terceira Guerra Mundial. Aliás, tenho escutado de novo a utilização desse conceito Terceira Guerra Mundial agora, mais recentemente, né?
que aí vai envolver, então, essa questão. Eu acho que as próximas cenas do conflito vai ser o posicionamento finlandês e sueco. Né? E eu quero crer, posso estar enganado, né? E nós não somos profetas do futuro, né? Mas que tanto a Finlândia como a Suécia têm governos que refletem a sociedade civil e saberão não se envolver nesse terreno difícil aí, né? Eu acredito que o mais difícil é a gente conseguir ter uma visão além do preto e branco, né? Onde nós temos uma pessoa, um inimigo, o mal, voltando para aquela relação, e o bem. E trazer à tona essas discussões onde a gente fala quais são os interesses econômicos de se manter a OTAN, qual que é o interesse da União Europeia, dos Estados Unidos em criar um conflito ali. Não significa que nós estamos criando desculpas para defender o lado russo, por exemplo. Né? A invasão, dificilmente o país que invade é um país que está com a razão, né? Mas a gente pode entender os motivos que fizeram com que eles decidissem por essa invasão, né? Eu acho que às vezes essas nuances que se perdem nessas discussões, ou de novo nessa lógica de algoritmo onde as pessoas querem vender uma única narrativa, né? Isso é difícil. É uma narrativa que esteja alinhada à sua visão de mundo, né? E aí, claro, vai de novo a questão dos algoritmos, né? Então, e nesse conflito aí, claro que a gente tem claramente posto uma visão, né? Que é essa visão ocidental. Ela tá maximizada, e qualquer tipo de análise que fuja a essa lógica, né? Ela é questionada de maneira assim, muito forte, e exatamente daí se coloca, né, quem se propõe a ter uma visão um pouquinho mais plural, né, colocar outros elementos. Não, defende... esses então, comunistas, no caso aqui, né? E que né, a Rússia contemporânea, gente, a Rússia contemporânea não tem mais nada de comunista, né? É um país capitalista, né, na sua acepção mais plena. Não é um capitalismo de ponta, certo? Porque ele se constituiu como capitalismo ali na década de 90, né, com a desintegração da União Soviética. E essa parte também do quadro político russo, de alguma forma, nos é desconhecido. Tá? Quem foram os beneficiários desse capitalismo, porque o capitalismo tem beneficiários, que são os grandes empresários, os grandes investidores, a máfia, né? A máfia russa, por exemplo, enfim, né? Então, essa constituição do capitalismo tardio da Rússia nos é desconhecido, né? E aí nós caímos já numa condição de um governo que é o governo de Putin, que é o governo que nós conhecemos. Nós não conhecemos outro governo na Rússia, né? E aí como é que a gente entende, né? E outro dado que eu acho que também nos escapa em termos de análise, né? O nosso ferramental teórico de compreensão dos eventos. A gente falou antes da primavera árabe, né? Falamos da revolta de Maidan, muito en passant, né? A nossa visão ocidental, ela é muito limitada para entender as relações políticas e sociais que nós temos em outras partes do planeta, tá? Que é a relação Estado e sociedade. Tá? Por exemplo, nos países europeus de ponta, né, a Europa, essa relação Estado e sociedade, ela é bem constituída. Quer dizer, o Estado não é um ente por si só, que tem as suas ideias e impõe à sociedade. Não. A ideia é que esse Estado, que esse governo, replique aquilo que é a vontade da sociedade. Então, essa é uma construção política que é fruto de um processo. Eu estou pensando que a Revolução Francesa, né, vai constituir a França de hoje. A Guerra Civil Americana, né, dos anos de 1860, vai constituir o ideário político dos Estados Unidos. Tem elementos anteriores? Tem elementos anteriores. Né? A unificação da Alemanha, né, tardia também, ainda no século XIX, assim como a Itália, constituiu. Né? O caso do Brasil, o Brasil também é de uma constituição política tardia,
Tá? Tanto que nós temos muitas heranças ainda de um passado escravocrata, patrimonial, enfim, né, que estão presentes aí, né? E aí quando a gente pega, por exemplo, a Rússia, essa relação Estado-sociedade. Quando a gente pega a China, a gente entra num tema aí que, que na nossa cabeça não cabe. Né? O que é, como é que funciona, como é essa relação, né? Mas a clássica que nós temos para o Ocidente é essa. Existe uma sintonia entre a sociedade e o Estado. E o Estado, ele replica aquilo que são os desejos da sociedade. São desejos uniformes? Não. A sociedade é super plural, né? Que vai, assim, muito grosseiramente dos estratos ricos, né? Que têm seus lobbies, têm seus interesses, estão representados politicamente, enfim, né? Temos a sociedade mais chão de fábrica, né? Que tem muitas dificuldades de se fazer representada, né? Tem muita dificuldade de se fazer representar no Estado político, mas esse é o quadro. Então, essa é a lógica. Agora, como a gente faz quando a gente pensa na Rússia? Como a gente faz quando pensa na Ucrânia? Como é que a gente faz quando pensa no Afeganistão? Que foi a bola de antes, né? Isso. Nós poderíamos estar fazendo esse mesmo programa há um ano atrás e a nossa pauta seria, é o Afeganistão. Inclusive, essas motivações, eu acho que é o que é difícil, às vezes, esse tipo de informação chegar até as pessoas, né? Poucas pessoas sabem, por exemplo, que os Estados Unidos gasta 68% do orçamento dele só para manter a estrutura militar. Qualquer país que gastar 68% do seu orçamento em qualquer coisa vai ser algo que é fora de dimensão para as pessoas. O que esse custo representa, né? Por exemplo, eu sempre vejo às vezes críticas, exploração espacial, né? Para que gastar dinheiro? Para que gastar dinheiro com isso, né? Os problemas estão aqui na Terra. Mas só para botar em perspectiva, o orçamento dos Estados Unidos para a NASA é 0,4% do bruto do geral, enquanto para os militares ali é 68%. Então, para ver o que está saindo desse subproduto, né, da guerra e da exploração. É que, na realidade, esse valor todo também não pode ser medido só na perspectiva de fazer a guerra. Isso. Nele está embutido a questão da segurança mercantil americana, né? Então, o comércio internacional é garantido por esses valores. Então, aí também a gente precisa ter esse cuidado, né, para não dar a falsa impressão. Claro. Os caras só lá estão gastando tanto aí para manter as empresas de armas, né? Não, por exemplo, eu tive a oportunidade de passar perto de uma estação americana na Alemanha, militar, né? Um local lá. E era assim, é uma cidade dentro de uma outra cidade. Eu não faço ideia quanto que aquilo ali absorve de dinheiro para manter aquela estrutura, porque é um muro enorme ao redor e é hectares e hectares de terra, tu não consegue enxergar para dentro. E naquela cidade específica, eu acho que o inglês e o alemão são línguas oficiais, sabe, de tantos americanos que tem lá. E eu não fazia ideia que existia aquilo lá dentro da Alemanha, né? Claro, de novo, esse é o interesse, eu acredito que americano e europeu para manter a OTAN, que haja conflitos e que esses conflitos, inclusive, sejam bem longe das fronteiras deles, né? Certo. Que aí eles têm todo o produto disso, né? Eles ganham abastecendo com as armas. E eles não têm o custo, né? Um outro detalhe que às vezes nos passa desapercebido com certeza, né? No caso do Afeganistão, nós tivemos algum tipo de informação a respeito. Depois a reconstrução. Veja que no caso, para quem acompanha com um pouquinho mais de atenção o caso da Ucrânia, eles já cogitam, eu via prefeitos de cidades da Ucrânia já cogitando qual o valor que seria necessário para a recuperação, a reconstrução das cidades. Tá? E quem vai fazer são grandes empresas do mundo, né? Eu diria grandes empresas dos Estados Unidos, né? Não só dos Estados Unidos, né? Brasileiras também eventualmente participam disso, né? Mas, né, então não é só o custo da destruição, mas é o custo da recuperação depois, enfim, né? Então, gente, isso está
para além, né, de qualquer compreensão que a gente possa ter. Nós apresentamos aqui só recortes pontuais, né, isso, aquilo, enfim, né, de uma grade que é muito mais complexa. A gente está quase chegando a 1 hora de programa e nós não conseguimos nem falar detalhes do conflito que imagina que realmente motivaram, como por exemplo, né, essa destituição do presidente em 2014, que existe uma certa narrativa onde, né, fala que os americanos patrocinaram, e isso foi o que essa pressão para que a Ucrânia entre na OTAN. E do lado russo se fala da presença de nazistas ali na fronteira. São os chamados ultranacionalistas, né? Enfim. Mas isso está escondido, né? Nessas narrativas, enfim, mas que são evocadas, né? Eu, particularmente, me dei ao trabalho de procurar alguma coisa na internet sobre isso, e de fato a gente encontra, né? Agora, em todo esses movimentos, nós vamos encontrar grupos com interesses. Esse é o difícil para a gente conseguir, dentro desse monte de informação, saber o que é fato e o que é manipulação da opinião pública, né? O que a gente não pode concordar, tá? Isso independentemente da nossa posição, né? Nós não podemos concordar com a guerra. É verdade. Tá? A guerra nem está colocada como última opção, ela não é opção, tá? Mas ela está aí, né? Bom, e se ela está aí, vamos entender porque essa que não era nem nossa opção, ela passa a ser uma condição. Tá? E aí, claro, aí acho que, né, eleger, por exemplo, os interesses econômicos, a presença da OTAN, né, e eu acho que uma outra questão importante também, né, para tentar entender um pouco, é o interesse do Putin, é o interesse da Rússia de se recolocar no cenário internacional. Né? Veja que a China parece que não precisa disso e não usa desse artifício porque tem outros mecanismos, a sua potência, a sua capacidade produtiva, enfim, coloca ela num lugar de destaque, né? Os Estados Unidos têm esse lugar de destaque, por enquanto, assegurado tanto no plano econômico, mas também no plano militar, né? Então, a Rússia seria, depois da Comunidade Econômica Europeia, enfim, a Rússia seria a quarta região, né? Mas que está tentando galgar uma posição de maior destaque, né? Enfim, e aí utiliza de expedientes, de novo, reprováveis. A guerra sempre é reprovável, né? Nós, de maneira alguma, estamos aqui a defender, né, essa ação, mas queremos entender por que ela ocorre, porque se torna uma condição histórica, né, neste momento que nós estamos vivendo. Com certeza. Existe esse interesse russo em tentar reerguer um pouco ou reacender um pouco daquela força que tinha na época da União Soviética, com seu império, né? E antes disso, né, mesmo que lá no século XIX a Rússia não figurasse como uma real potência, ela tinha um grande prestígio político, né? E esse prestígio, no final da Guerra Fria, então na década de 90 do século passado, né, ela acabou perdendo. E me parece que isso também é preciso colocar em relevo para tentar entender isso. Claro. E realmente um país que invade outro país, dificilmente ele consegue justificar essa invasão, né? Como aconteceu com os Estados Unidos na guerra do Iraque, ou no próprio Afeganistão, ou da Rússia no Afeganistão também. Veja a justificativa do governo Bush, a invasão do Iraque e do Afeganistão lá em 2004. Né? O Saddam Hussein está produzindo armas de destruição em massa, armas químicas. Nada disso se comprovou. Né? Então as justificativas ruíram, mas eles invadiram. Né? Ou o argumento, aquele que é um argumento que não se sustenta, né? É o chamado estado de exceção. Então, tudo pode. Né? Entanto que os Estados Unidos, naquele momento, passou por cima do Conselho de Segurança da ONU, tá? E invadiu, né, unilateralmente, né, os dois países. Né? Então, eles estão com pouco crédito, né, para avaliar e para se posicionar. Claro que o poder econômico, né, credencia eles a fazer o que quiserem. Né? Com relação ali à questão
do outro lado, né, da Rússia. E essa questão da invasão, o prof comentou sobre como é que fica o papel da ONU, né, da posição da Rússia na ONU a partir desse conflito, né? Talvez seja interessante a gente colocar tentativas anteriores, né? Quando terminou a Primeira Guerra, houve um projeto da construção de uma instância arbitral, né, para resolver possíveis conflitos entre nações. Se chamou a Liga das Nações. A Liga das Nações é constituída. A proposição, inclusive, é norte-americana, mas os Estados Unidos, que são os propositores da criação, então, desse órgão arbitral internacional, são os primeiros a sair fora, né? Os Estados Unidos evocam um princípio deles lá, doutrina Monroe, da década de 1820, né? E, enfim. Então, a Liga das Nações da Primeira Guerra Mundial já nasce capenga, não vai conseguir cumprir essa função para a qual ela tinha sido pensada, né? Tanto que, né, logo depois a gente vai estar na antevéspera da Segunda Guerra Mundial e ninguém consegue resolver e, bom, mergulhamos em 1939, Segunda Guerra Mundial, né? No correr da guerra, na Segunda Guerra Mundial, ali a partir de 43, nós já temos alguns acordos sendo firmados e já está se pensando, então, numa criação de algo melhor que a Liga das Nações, né? Que vai ser a ONU. Então, a ONU é um dos grandes produtos políticos, né, do final da guerra. E não só políticos, né? Porque a ONU ela ataca, né? Ela abrange aí um campo grande de ações no plano da economia, do comércio internacional, dos direitos humanos, né? Das questões sociais, enfim, e também, né, o chamado Conselho de Segurança da ONU. Este conselho, ele talvez seja o braço mais reconhecido, mais potente, né, desse organismo multilateral, né? E quem são os participantes, né, dessa organização? São vários países, mas há um núcleo duro na ONU, né, no Conselho de Segurança, que são os países com direito a veto. Então, o que a ONU faz? Ela analisa proposições que vêm dos países, né? Proposições de guerra, por exemplo, vão passar pelo Conselho de Segurança, e 5 países eles têm o direito de veto, que são os países que venceram a guerra, a Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, França e Inglaterra, a Rússia, né, pelo lado soviético, e a China. Então, esses têm direito a veto, né? Então, esse conselho, né, já coloca um enorme empecilho a se julgar questões envolvendo cada um desses agentes, né? Tanto que em 2004, quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, invadiu o Iraque em busca do Saddam Hussein, né, passou por cima do Conselho de Segurança, enfim, né, até porque a Rússia tinha uma posição dúbia naquele momento se iria respaldar, seria vetar ou não, né? Então, neste momento, nós percebemos que a ONU não tem força política capaz de fazer o enfrentamento, né, de mediar efetivamente essa questão. Eu confesso que avaliava que nós já estaríamos neste momento, não como profeta, né, mas já estaríamos neste momento sentando à mesa de negociação para resolver o conflito, e não é isso que está acontecendo. Né? Então, a ONU me parece que não vai ter força para mediar isso. Eu acho também que a própria posição que o Putin se colocou, ele qualquer demanda que ele não conseguir ter, ele vai parecer fraco, né? Então agora tem muito uma questão de orgulho nacional ali, que eles precisam sair dessa guerra com algum ganho, principalmente com todas as perdas que eles tiveram com as sanções mundiais, né? E as perdas que há um grupo próximo a Putin, né, uma elite econômica riquíssima, né, que estão tendo seus bens questionados fora da Rússia, né? Então, de fato, a coisa está se complicando cada vez mais. Né? Inclusive, há pouco tempo foi dito que se levantou essa narrativa que o Putin entrou em guerra porque ele foi
mal informado pelos militares dele. Certas informações chegaram a ele erradas e por isso que ele se colocou nessa posição, como quase dando uma saída para que o conflito terminasse e ele justificasse. Saísse bem. Não fui, eu fui em guerra porque eu recebi informações erradas, né? E ali veja que o que está acontecendo, o que está ocorrendo, né? Nós não sabemos se o projeto é colocar toda a Ucrânia sobre a área de influência russa ou incorporar determinados territórios. A Crimeia, por exemplo, já foi incorporada, né? Foi, né? Então, há toda uma região ali, uma região leste-sul, tá? Que está sendo alvo de um ataque mais sistemático no sentido de controlar, né, aquela região em termos de rota de comércio, enfim, né, pelos mares que estão ali, né? Então, o prof comentou, por exemplo, antes da China, que ela tem uma posição diferente para ter esse poder mundial, mas ao mesmo tempo a China ela é bastante imperialista nas rotas comerciais com relação ao mar ali, né? Sim. Os países ao redor ali não tem direito, ela quer todos aqueles tratados de tantas milhas náuticas. A China, não, isso aqui é tudo nosso, né? E a China, né, tem poder de... Aí sim, ela tem muito mais poder de barganha, né? Tem força econômica para impor os seus interesses, né? E claro, é difícil a gente entrar numa discussão cultural aqui, né? E pensar, bom, né, o governo do Partido Único chinês, né, tem pretensões de ser reconhecido internacionalmente. Não, parece que eles são muito mais pragmáticos nesse sentido, né? Talvez aí o Putin, né, tenha algumas... Talvez para eles caiba essa análise que vê nele alguém que também está procurando prestígio internacional, enfim, mas, né, são dinâmicas diferentes. De qualquer maneira, a China está nessa posição meio que de espectadora, né, no sentido de ver onde é que eles vão ganhar mais. Prof, a conversa está muito boa, mas a gente tem... a gente tenta ficar dentro de uma hora. Quero agradecer a presença do prof, né? Fica aqui já o convite para uma próxima. Esse assunto é tão complexo que eu acho que eu tinha aqui um roteirinho que eu tinha organizado, acho que a gente raspou as temáticas. Então, provavelmente a gente, de repente, organiza mais assuntos nesse sentido, porque é um assunto muito, muito interessante. E a ideia do podcast aqui é realmente trazer essa visão acadêmica e estudiosa de coisas que são complexas e, de repente, nos noticiários passam de uma forma muito superficial, né? Então, agradeço a presença do prof, né? E fica o convite para a próxima. Ok, obrigado. E talvez um último recado, né? Fujam das análises simplistas do conflito, porque ele é de uma profundidade ímpar. Exatamente. Então tá, até mais, até o próximo programa.